Boa noite, pessoal. Nós estamos em mais uma live do TJ, em comemoração ao Mês da Mulher. E eu acho que não teria outra mulher, isso já falei agora de antemão, para falar desse assunto tão importante e que ainda existe um limbo tão grande, que é falar de mulheres na política. É até interessante, porque parece que mulher na política parece que é uma afronta ou algo que realmente não se encaixa, né? Nós vemos que, apesar de até esforços legislativos com relação à inserção da mulher na política, ainda há uma cultura de esvaziamento dessa mulher na política. E, como eu falei, não teria outra pessoa melhor para tratar desse assunto do que a nossa querida convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, ela tem em seu currículo, na verdade, assim, né? Vou ser bem sincera, porque eu já era fã dela na MTV, então, para os mais novos, não pegaram essa época, né, da nossa convidada na MTV, mas que ela já mostrava ali para que ela veio, né? Então, ela foi vereadora da cidade de São Paulo, cujas principais preocupações foram populações vulneráveis, especialmente em população de rua, sustentabilidade com ênfase em gestão das águas e resíduos sólidos e finanças públicas, tendo sido vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara Municipal, é professora, jornalista, formada em cinema, além de ter muitos conhecerem dela na MTV, na ESPN, na Globo, na CBN. Ela foi vereadora por 2 mandatos, subprefeita da Lapa, secretária municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social na cidade de São Paulo, e hoje está na Secretaria Municipal das Relações Internacionais. Aliás, em conversas dos bastidores, eu já fiquei sabendo que a nossa convidada fala várias línguas, é uma pessoa, uma oradora fantástica, e, acima de tudo, né, uma guerreira. Seja muito bem-vinda, Soninha Francini. Muito obrigada. Que apresentação é essa, hein? Não faça isso. Eu não falo, eu falo duas. Eu falo bem português, sou boa de português, falo bem inglês e estudo um pouco de várias outras. Eu tenho a maior dor de cotovelo de quem fala 5 ou 6 línguas. E eu entendo um pouco mais lendo francês, italiano, comecei a estudar alemão, mas puta, me viro mesmo no inglês. E adorei. Mas olha, eu já fiquei sabendo, eu estava há uns dias atrás na Câmara Municipal e fiquei sabendo que ela fez estava todo mundo muito enrolado lá num evento, e até a tradutora estava toda enrolada, pelo que me falaram, um evento, né, onde tinha governador, prefeito, etc. E quem salvou o evento foi a nossa convidada. Ah, não Né? acredito que Então, te falaram. é muito legal a gente ficar sabendo dessas histórias, porque hoje mesmo eu estava falando, parece que algumas pessoas são inatingíveis, né? Aquela coisa de falar, ai, poxa, planeta Terra chamando, né? E até nesses embaraços, nesses impasses, porque parece que as pessoas que estão envolvidas na política ou que estão na mídia, elas não têm embaraços, né? E, assim, a Soninha, e não foi nem ela que me contou. Não foi nem no partido dela também. Porque nem tem muito Então, é algo muito partido na legal. Câmara. A versatilidade da pessoa, porque eu acho que é exatamente essa palavra que talvez melhor defina a Soninha, versatilidade, né? Legal, gostei. Sabe que eu lembro de alguns momentos na minha vida em que veio a sensação, ou não a sensação, mas a libertação de alguma coisa. E aí eu lembro do alívio que é quando você se liberta da vergonha ou do medo de errar,
de se atrapalhar toda, de fazer alguma bobagem, ou de ter um fundo feio, como esse armário velho aqui da casa da minha Ah, mas avó. também tô com tudo do meu quarto. Então, mas né, algumas na vida, e acontece, olha que eu era desencanada, eu era super desarrumada sempre, não tinha enfeite nenhum, sabe? Gostava de brincar com os moleques mesmo. Mesmo sendo assim, chega na pré-adolescência e você fica meio preocupada com algumas coisas, né? Se vai passar vergonha, se vai chamar atenção por alguma bobagem. Aí quando você fala, meu, foda-se, eu posso errar, eu posso não saber, eu posso perguntar, porque tem épocas, ou tem lugares, ou tem momentos na vida que você tem vergonha de fazer uma pergunta, né? De fazer uma pergunta e parecer uma idiota. E aí, quando você tem a coragem de perguntar e falar, eu não sei isso aí, o que você está falando, o que quer dizer essa sigla, né? Cara, é tão libertador. E para a gente, né, para nós mulheres, tem muito esse receio de você, sei lá, confirmar o preconceito de quem acha que mulher não é capaz. Então, a gente tem que ser capaz. É louco que, historicamente, isso foi uma pressão injusta sobre os homens. Homem não chora, homem não falha, homem tem que ser forte, valente, corajoso. Eles não podiam ter medo, nada. Agora, algumas mulheres lidam com isso. Se você chorar, você vai dar parte de fraca. E é isso mesmo que eles querem. Eles querem que você chore. Ah, então tá, então eu não posso chorar agora para parecer que eu sou forte. Não, eu sou forte. Mas eu choro também. Tem horas que eu me desespero. Eu choro de raiva, eu choro de frustração, eu choro de tristeza. Tem horas que eu não Até de sei. medo, né? Porque, assim, eu acho até interessante, porque a gente está passando por um momento de tanta vulnerabilidade. Outro dia eu estava conversando com amigas, assim, a gente fazendo, né? Porque eu acho muito importante, apesar de a gente estar distante, né? A gente manter contato. Então, vira e mexe, a gente faz as nossas lives entre as amigas, enfim, entre os amigos. E aí eu estava falando assim, é uma sensação que nós temos hoje de impotência, de você não ter o que fazer, né? Literalmente. E eu acho que exatamente isso é um momento para a gente parar para pensar que vários momentos da nossa vida a gente não precisa ter necessariamente a solução, né, Soninha? Boa, boa. Né, e isso, não ter a solução, não ser forte o tempo todo, e compreender até que, às vezes, o não fazer é uma contribuição. Né? Eu até semana passada, eu estava trabalhando de modo presencial. Eu super me cuido o tempo todo, máscara, lava a mão, álcool, desinfeta as coisas chegando da rua. E éramos duas pessoas trabalhando numa sala que cabem 60. Então, total distanciamento, ventilação, nada de aglomeração, nada disso. Mas na semana passada, a gente falou assim: não, cara, não adianta. Se a gente disser assim, não, mas eu posso vir porque é importante que eu venha presencialmente e porque eu sei que eu vou me cuidar e eu não vou me colocar em risco, nem imagina, eu não vou colocar ninguém em risco. Bom, se todo mundo pensar assim, desmobiliza geral, danou-se, todo mundo se dá o direito, não, mas é só, não, mas eu preciso realmente, eu não aguento mais ficar em casa. Então a gente combinou assim, não, a gente vai trabalhar de casa sim, porque vai ser mais difícil, vai ser pior para a gente, mas para todo mundo também. Então, esse renunciar, deixar de fazer, às vezes é a única colaboração ao nosso alcance. A gente queria fazer muito mais do que isso, mas se a gente não pode e se a gente não tem o que fazer, então não faça. Então faz disso a sua contribuição, sem orgulho, sem vaidade, não, ficando quieto você está contribuindo com o mundo. Claro que isso também não vale para todo mundo. Tem gente que tem que sair, tem gente que tem que fazer alguma coisa, mas se eu não sou essa pessoa, então eu posso contribuir de outra maneira, nem que seja pelo simples fato de eu ser menos uma circulando por aí na rua, no metrô, no ônibus, no prédio, no elevador, na recepção, é uma a menos. É importante essa ideia, né? Às vezes a gente não é o copo inteiro, mas nós somos gotinhas muito importantes, né? Dentro desse mundo todo, né? Dentro
de toda essa situação, e eu acho que eu sempre procuro ver, até porque, né, é realmente um momento muito triste que a gente está passando, né, de difíceis decisões, inclusive políticas, porque é o que você falou, ó, sai, não sai, né, aquela coisa, uns são obrigados a sair, outros, né, poderiam estar evitando, enfim, mas é realmente uma situação muito difícil, mas que a gente possa de alguma forma aprender alguma coisa, né, dentro dessa história toda, né? E dentro dessa história toda que nós estamos vivendo, né, a gente está vendo o quanto a política é importante, né? Então, o quanto essas decisões dos nossos governantes, elas estão impactando, porque é exatamente aquela história, né? Parece que é o mundo lá e nós aqui, né? E só que o mundo lá impacta aqui e quem põe o mundo lá somos nós, né? Como é que é isso, né? Essa visão de distanciamento, você que está tanto tempo já envolvida com isso, que tem projetos sociais, enfim, como é que é lidar com essa situação? A gente pode falar disso sob vários pontos de vista, né? Um deles é a sensação que tem a ver com isso que a gente estava falando agora, sobre a sensação de impotência, de ficar em casa e não poder fazer muita coisa. A gente muitas vezes tem essa sensação de que adianta eu fazer isso ou aquilo, eu sozinha, nesse mundo de 9 milhões de eleitores, que o meu voto vai mudar? Mas é isso, é da soma de muitas e muitas pequenas decisões que acontecem as coisas grandiosas. Eu hoje, às 7 da noite, vou sair aqui na janela e vou bater panela. É uma panela? Vai adiantar, vai mudar o mundo? Não. Mas se outra pessoa ouvir e lembrar, panela, a gente consegue o quê? Cara, consegue criar engajamento, consegue criar mobilização. Então, primeiro a gente tem que ter essa noção de que o lado de cá é o lado em que a soma faz diferença, em que a mobilização dá resultado, mesmo que demore muito tempo, mesmo que a gente seja derrotado várias vezes, mas é assim que se constrói alguma coisa em sociedade, né? Com mobilização, com organização, com engajamento. Então, esse é um ponto. Mas muitas pessoas vão querer se engajar sim, mas não em política. Não, eu vou me engajar aqui num projeto social, eu vou trabalhar por essa causa ambiental, eu vou fazer um mutirão de catar lixo na praia, mas política não. E esse é um puta erro, porque a política é uma dessas muitas formas de mobilização coletiva, mas a qual é dado um poder diferenciado. Você entrar na política, como foi para mim, significava o quê? Eu quero ter mais poder. Eu quero poder fazer mais coisas do que eu posso agora como voluntária, como ativista, como jornalista, como manifestante. Então, a gente não pode olhar para a política como sendo isso que eu não quero chegar nem perto. Tudo bem, não precisa todo mundo querer ser político, política. Não precisa todo mundo que é ativista, alguma coisa. Não, se você não for político também, o seu trabalho não vale nada. Pelo amor de Deus, a gente, na política, não consegue fazer nada sem a população, sem mobilização, sem sociedade, sem massa crítica, sabe? Mas tudo bem, se você não quer ser político, então escolha, analise, pense bem em quem você vai escolher para te representar. E eu não acho que tem a pessoa bem escolhida para representar a população é aquela que pensa como eu, não, que é de esquerda, que defende isso, aquilo, aquilo outro. Não, cada um tem que ver com quem se identifica, e é nessa mistura que a gente procura descobrir o que é melhor para o conjunto da sociedade. E a mistura tem muito valor. Por isso que uma política com 90% de homens não dá certo. Não reflete, não corresponde à mistura que é o mundo, não corresponde ao fato de que nós somos metade da população, metade da humanidade. Então, até por isso, que é uma coisa simples até, rudimentar, mas assim, até por isso, até para dar mais equilíbrio aritmético nessa mistura, precisa ter mais mulher na política. Mas aí não é só essa questão de números, né? 20 de um lado, 20 do outro, opa, deu, virou paritário, né? Tem que ter variedade mesmo nisso tudo, inclusive entre as mulheres. Também tem que ter mulheres de vários perfis, porque quanto mais diversificada, mais rica, mais produtiva será a política.
E como é que foi essa decisão de falar, olha, agora eu preciso dar um passo a mais para ter mais força até pelos próprios projetos sociais que você já tinha como Uhum, emblema de vida. uhum. Foi por causa de uma soma concentrada de frustrações que quando eu estava a ponto de perder a vontade de fazer qualquer outra coisa, que eu falei, não, eu vou trucar, eu vou dobrar a aposta. Porque eu fazia muita coisa na MTV, na ESPN Brasil, muita coisa como ativismo, como engajamento, como militância. Era muito bom poder ser apresentadora de televisão e falar de reciclagem na televisão. Eu achava ótimo ter essa possibilidade, lembrar as pessoas, olha, tem 4 materiais recicláveis básicos, papel e papelão, vidro, alumínio, plástico, separa isso e aquilo. Era muito bom ser professora voluntária de inglês lá no Jardim Guarani, na Brasilândia. Era muito bom ser voluntária nas atividades culturais e esportivas da favela de Heliópolis. Tudo isso era muito bom, mas ao mesmo tempo era muito pouco. Você faz uma campanha de conscientização, engajamento, coleta seletiva, e depois não existe a coleta em si. Quer dizer, as pessoas fazem a separação em casa e não tem onde levar os materiais. A rapaziada vai lá estudar inglês e depois eles não conseguem continuar com o curso por 1 milhão de outras razões. A mãe arrumou um emprego, mas não a creche. Então, o menino de 11 anos tem que ficar cuidando do de 5. Então, não dá mais para ele ir na aula de inglês. E mesmo que ele saiba inglês, e muitos aprenderam inglês e usaram super bem, mas assim, se ele, para entrar em casa, ele tem que pular esgoto, se ele tem que subir uma escadaria horrorosa, cheia de mato e ratazanas, assim, o inglês é muito importante, mas eu preciso trabalhar para muito mais do que isso. Então, foi me dando mais um desânimo de fazer as coisas e ter sempre um limite muito próximo. Então, eu queria para um lugar onde o limite, claro que você tem limites ao seu poder, onde quer que você esteja, mas onde o limite fosse mais largo, tivesse mais distante. Então, eu resolvi tentar ser vereadora. Aí eu lembro que quando eu contei isso para o meu marido, na época, ele fez assim, tipo... Aonde você vai se enfiar? Ele, ele ficou Vão te desesperado. criticar. Ele ficou desesperado, falou assim, meu, por que você vai fazer isso? E falou assim, meu, já não tá bom o tanto que você trabalha? Já não é o suficiente? Porque eu trabalhava na TV, trabalhava no rádio, trabalhava na internet, e dava aula voluntária, e fazia um monte de coisa voluntária, assim, meu, já não tá bom? Aí eu falei para ele assim, Marcelinho, você não tá entendendo, eu vou conseguir fazer mais me esforçando menos, porque eu vou ter uma equipe, eu vou ter um time para trabalhar comigo, não sou eu sozinha que preciso correr para cima e para baixo, resolver todos os problemas do mundo. Vai ter gente me ajudando. Ele falou assim, você vai trabalhar menos, vai sim. Profecia realizada, né? Claro que eu não trabalhei menos. Praga de Marcelo. Ele adivinhou. Mas o primeiro mandato foi assim, muito instrutivo. Eu comecei feliz da vida, gostando, amando muito. Eu lembro de escrever assim no blog na primeira semana, tipo assim, cara, estou muito feliz de estar aqui, estou amando fazer parte disso. Mas ao longo do tempo eu fui ficando tão desapontada, tão de novo frustrada e deprimida. Mas pelo que eu não sabia, decepcionada, desapontada com aquelas coisas para as quais eu não me preparei. Porque o que eu me preparei para enfrentar na Câmara Municipal foi um debate permanente, tenso, sabe, de confrontos difíceis com pessoas de pensamentos completamente diferentes, de posturas Pensamentos, muito né? antagônicas. Pensamentos. De posturas muito antagônicas, então eu me preparei para isso, porque quando você tem um programa de debate na televisão, você lida com isso ali, 1 hora no ar ao vivo, 1 hora e meia, uma entrevista, difícil, então eu tinha esses momentos de antagonismo, lógico que sim,
E eu pensava, nossa, minha vida agora vai ser 8 horas por dia disso, né? Não é um programa ao vivo por semana, é todo dia e o dia inteiro esse debate, essa disputa, mas vamos lá, eu vou fazer de tudo para convencer as pessoas das coisas que eu defendo, coisa e tal. E aí eu descobri que as pessoas muitas vezes debatem e não é verdade. Elas debatem porque elas têm, assim, elas assumem uma posição porque elas têm que cumprir aquele papel. Então, o seu papel é ser da base de governo. Então, você vai subir naquela tribuna e você vai defender o projeto do governo do jeito que der. Uma figuração, na verdade, né? Role-playing game, Longe sabe? de ser o ator Distribui, principal, né? não, você distribui as cartas e atribui os papéis. Assim, então, olha, o seu papel é subir lá e defender o governo. E se você nem gosta muito do projeto, mas você vai ter que defender, se vira, desce o pau na oposição. Assim, isso não é dito dessa forma porque não precisa ser dito, porque já é uma coisa totalmente assimilada. Você pega lá o seu papel e desempenha o papel. E o cara da oposição também, isso eu nem imaginava. Que alguém pudesse defender o governo, mesmo sendo meio contra, isso eu imaginava, né? Eu presumia. Mas que a oposição falasse mal de alguma coisa, achando boa, isso para mim foi uma triste revelação, porque eu era da oposição, eu estava nesse papel. E aí, às vezes, a gente reconhecia internamente, entre nós, que alguma proposta do governo era boa, era bem feita, precisava só de um pequeno ajuste aqui e ali. Mas, publicamente, a gente dizia que aquilo era um lixo, que era horrível, que era péssimo. Quanto melhor fosse a proposta do governo, mais perigoso a gente achava. Então, a gente tinha que impedir de todo jeito que o governo ganhasse aquilo e fizesse uma coisa legal. Então, o que eu achei que ia ser triste, né? o choque de posições divergentes, não era isso que acontecia. Era um choque, não de opiniões divergentes, mas de lugares diferentes. Eu estou nesse lugar, então meu papel é esse, eu estou nesse lugar, meu papel é esse, e as ideias verdadeiras das pessoas não estão ali, não entraram ali no ringue, né? Por outro lado, isso em relação aos projetos do Executivo, que são grande parte do que a Câmara Municipal discute. Mas aí você tem a produção legislativa das próprias vereadoras e vereadores. E ali era, de novo, uma distorção, porque assim, não, se o projeto é de um colega, vamos respeitar o colega, né? Vamos votar a favor dele para dar uma força aí, você não vai atrapalhar o trabalho político de um colega. Eu falava, mas gente, votar contra o projeto de um colega não é atrapalhar a vida política dele, é manifestar a sua opinião. Não, isso era considerado assim uma ofensa, uma traição, uma falta de educação. Você votar contra o projeto de uma outra vereadora ou vereador. Tudo era na base do acordo, tudo era sempre aprovado por unanimidade. Eu fiquei arrasada com isso. Frustrada, né? Muito frustrada, e aí terminou o mandato de vereadora e eu falei, olha, eu quero continuar na área pública, eu amo a área pública, é realmente onde você tem muito mais alcance no espaço, no tempo, mas legislativo nunca mais eu quero ser vereadora. Aí passaram-se 8 anos até que eu mudasse de ideia e eu falasse, não, tá bom, eu quero ser vereadora outra vez. E aí eu me elegi de novo e eu amei o último mandato. A Câmara era melhor dessa vez do que tinha sido antes, e isso é muito reconfortante nesse mundo alucinado que a gente está vivendo, extremado, radicalizado. Extremado, exatamente. Nessa, Tristemente extremado, né? absurdo. Nessa legislatura, aconteceu muito de a gente debater, verdadeiramente debater projetos, e não simplesmente desempenhar papéis. Discutir mesmo, a ponto de um vereador da oposição ir lá na tribuna e dizer assim, olha, até aqui está muito bom, mas daqui por diante não dá. Mas a ponto de elogiar, sabe? Uma parte de um projeto do De governo. complementar ideias, né? De E ao mesmo melhorar até, né? lógico, essa é a riqueza do negócio. E ao mesmo tempo de ter colegas. Não estou dizendo que foi assim sempre, que deu tudo super certo e que nunca abriram a caixa de ferramenta e baixaram o nível. Não, isso também aconteceu. Mas isso não era a regra. A regra era ter muito mais discussão e debate de verdade sobre o conteúdo dos projetos do que do modo como era antes, tudo muito mais
truculento, em bloco, e qualquer coisa que você fizesse que contrariasse aquele bloco te transformava num elemento, alguém a ser excluído ali daquela turma. Então, sofri muito no primeiro mandato, não é que eu não sofri no segundo, mas eu gostei de ser vereadora. Aí eu perco a eleição. Tô rindo agora, né? Mas eu chorei muito. Mas é aquela história, né? Eu acredito que assim nada acontece de errado, né? De repente você tem que fazer um projeto em outro lugar, por exemplo, agora na secretaria, né? É tão necessário, ou porque ali tinha um vácuo que precisava ser preenchido exatamente por uma pessoa tão capaz quanto você. Então, assim, é claro, né? Perdendo, que fala que, não, perder tudo bem, é uma hipocrisia. Não, quem gosta de perder, obviamente que não, né? Nem no 2 ou 1 a gente gosta de perder, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né? Às vezes a gente tem que... Essa coisa de caminhos, né? Eu acho que é muito interessante, né? Isso que você acabou de dizer, naquele momento, você não se sentia naquele lugar. E aí você mudou de rota, né? Por mais que aquela rota fosse dar um novo caminho, encontrando de novo, né? A Câmara Municipal na sua frente, enfim, eu acho que a nossa vida é assim mesmo, né? De a gente, às vezes, ter que ir para rotas alternativas, mudar de rota, por mais que a vida nos traga outras situações que a gente possa viver e como experimentar de forma diferente, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante, eu acho que é até uma coisa de motivação mesmo, né? De a gente falar, poxa, dá para fazer diferente, né? Aliás, diga-se de passagem, aqui tem várias pessoas comentando, então a Kelly dando boa noite, a Lipe falando que nós somos divas, viu, Saninha? Pensou divas? O Marden falando o Marden Negrão falando que vai bater panela também. O Rogério Acuri falando que é realmente difícil, muito difícil a gente sair da zona de conforto, que a gente já vai falar a respeito. E a Helena falando, é bem assim, o discurso doa família, é bem assim mesmo. E o Rogério Acuri repetindo aqui novamente a questão de ser ótimo, que nós estamos falando, enfim. Essa coisa da zona de conforto. Então, vamos imaginar o seguinte, você estava lá, né? Dentro da sua zona de conforto, conseguiu chegar num ponto tal em que muitas pessoas, em especial na época, sabiam quem era a Soninha, né? A Soninha da MTV, a Soninha da MTV, então era algo que fala, poxa, quantas pessoas gostariam de estar lá e abdicar daquilo para um novo trajeto, deve ter sido uma decisão complicada, né? Como é essa história de sair da zona de conforto? E para quem está nos ouvindo agora, que não pensa exatamente que política é algo inimaginável, né? Como é que é sair da zona de conforto e ir para a política, ir para essa exposição e por um ato novo, por um fato novo, por um lugar novo? É que, para mim, acho que sempre foi muito difícil pensar num conforto que fosse só o meu, por vocação mesmo, por ter sido criada desse jeito, sabe? Pela minha mãe, na escola onde eu estudei, nas coisas que eu li, nos filmes que eu vi, nos ambientes que eu frequentei, sempre tinha esse desconforto, tipo, mas é só para mim que tá bom? É só para mim que tá legal? Então tinha assim um lado muito confortável em trabalhar na televisão. Você tem, puta, você ganha ingresso grátis para show, tá entendendo? Você ganha roupas e brindes e a primeira edição dos discos e dos livros. É muito louco isso. O fato de você, assim, eu não era mais nem de perto que o influencer é hoje em dia, mas um pouquinho que fosse com o público pequenininho que a gente tivesse na MTV, fazia com que as pessoas quisessem
que a gente tivesse acesso a algumas coisas para poder divulgar e influenciar outras pessoas. Então, e assim, eu lidava com temas deliciosos, música, esporte, e mesmo os temas de política, meio ambiente, cidadania, sexualidade, coisas que eu gosto. Mas não estava mais confortável não poder fazer mais do que aquilo. Então, sim, de fato, era muito mais desconfortável a política, lógico. Assim, na TV, às vezes, as pessoas brigam com você por causa de um clipe ou de um comentário sobre um jogo de futebol. Meu Deus, quando você está na política, você está uma porrada por tudo, por nada, por dizer bom dia, por não dizer bom dia. Então, tem sim um desconforto, mas eu nunca tive a menor dúvida, sabe? E muitas vezes foi assim. Eu era professora de inglês. Eu amo dar aula até hoje. Eu era como profissão professora de inglês da cultura inglesa. Mas eu não queria fazer só isso. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer cinema. No fim, eu fui trabalhar na televisão, que também não era o que eu queria. Eu queria cinema, mas eu fui trabalhar em televisão. E teve um dia que eu larguei as aulas de inglês, sabe? E foi foda. Foi uma queda na renda da família, foi uma insegurança, tal, mas eu dei esse passo, né, indo para um pouco mais de desconforto. Mas eu também não quero dizer que isso seja a regra para todo mundo, sabe? Desde que a pessoa não se iluda, pensando que o conforto é inatingível, que se ela ficar quietinha ali onde ela está, naquele emprego, naquele casamento, naquela família, daquele jeito, que vai dar tudo certo sempre. É só você ficar aí quietinho na sua zona de conforto, que tá tudo bem. Não, essa zona, alguma hora ela vai ser desconfortável por um motivo ou por outro. Não se apegue e tenha a coragem de olhar o que você pode fazer depois. Assim, eu perdi a eleição agora, não foi minha primeira derrota. Eu fui demitida de empregos. Eu acabei casamentos e nunca é uma coisa leve. Então, eu tive milhões de momentos difíceis na minha vida, obrigatoriamente desconfortáveis, não por uma escolha minha, mas porque veio desconforto, fui demitida. E aí, como você falou, que achei muito legal, como é que é? Não tem deu errado. Cara, a gente não sabe mesmo. Tem muitas coisas na minha vida que talvez se não tivessem dado errado, eu não teria feito. Supostamente errado, né? Naquele momento a gente olha e acha que é errado, né? Pô, eu engravidei com 16 anos, cara. Isso deu uma bagunçada geral nos meus planos. Eu não via a hora de terminar o colegial e fazer faculdade de educação física. Eu queria ser professora de educação física, de esporte. Eu queria fazer parte de alguma equipe de atletismo, de basquete. Eu queria ser personal trainer. Não usava esse termo ainda, mas eu ficava imaginando. Eu passava na frente dos prédios assim, e eu falava, pô, ali tem um salão, ninguém usa. Será que se eu me oferecer no condomínio para dar aula de educação física ali na quadra, o pessoal não me contrata? Eu ficava imaginando. E aí eu não pude fazer faculdade de educação física, porque eu engravidei no terceiro colegial, isso bagunçou todos os meus planos. No fim, por não ter feito faculdade de educação física, eu fui por um outro lado, todo em zigue-zague, que me levou a ser jornalista esportiva e que me levou para uma Olimpíada e uma Copa do Mundo como jornalista. Então, deu errado. Meu plano lá de 1983 deu totalmente errado. Será mesmo? Será? A gente só sabe depois. A gente só sabe depois. Mas mais importante, né? Apesar de repente, naquele momento, você não ter seguido aquilo que você queria, você continuou seguindo, né? Exatamente. Então, eu li num livro, é mais ou menos assim essa história, eu gostei muito da história. Falar, quando você está lá no avião, o piloto ele não pode parar o avião para ver o que está acontecendo no motor. Uhum. Ou seja, o piloto tem que manter o avião, no mínimo, planando. Então, a nossa vida é exatamente assim, a gente tem que ir seguindo, né? E seguindo, eu Uhum. acho que isso, e essas rotas, elas vão sendo trilhadas exatamente por essa coisa de você ir seguindo, as coisas irem se encaixando, né? Uhum. Nessa coisa de ir se encaixando, como é que você vê hoje a participação ainda tímida, né, das mulheres, seja nas câmaras municipais,
nas assembleias legislativas, nas câmaras federais, enfim, como é que você vê essa participação da mulher dentro até de partidos políticos? A gente tem algumas questões práticas e objetivas. Uma delas diz respeito ao papel que a mulher desempenha na nossa cultura, na nossa sociedade. Não estou nem fazendo juízo de valor agora sobre se isso é certo ou se é errado, mas é um fato. Quem é a principal responsável pelas atribuições, né, da família, das tarefas domésticas do cotidiano é a mulher. A principal quando ela não é a única, né? Porque o número de mulheres chefes de família no Brasil é gigantesco. Então, ela já tem que dar conta de muita coisa. Se ela quiser estudar, ela já vai ter que sacrificar muitas horas de sono, de descanso, de lazer, porque ela vai cuidar dos filhos, ela vai trabalhar e ela vai estudar. Nenhuma das outras coisas vai diminuir. Então, a gente já tem isso, é meio clichê até falar isso, mas é verdade. Imagina numa casa que tenha marido e mulher, né? Se o marido tem alguma atividade, se ele vai precisar ficar o fim de semana inteiro fora, basta ele comunicar. Ele diz: olha, sábado e domingo eu vou ter que viajar a trabalho, tá bom? Beijo, tchau. Se uma mulher precisar viajar no sábado e domingo, ela não vai só comunicar, ela vai ter que combinar. Como é que faz? Olha, eu vou viajar no sábado e eu só volto no domingo. Você sai para passear com o cachorro, você não esquece? E você separa o remédio, dá o remédio para sua mãe. E também, olha, a Lúcia vai ter que ir na escola segunda-feira, vê no domingo se o uniforme já está seco ou se não está molhado no varal, e vê o recado. Para você se você passar as tarefas adiante, você tem que combinar. Tem que pedir praticamente, ou literalmente tem que pedir, olha, você pode levar o cachorro para tomar vacina? É quase tudo desse jeito, com as crianças, com os animais, com os pais idosos. Então, você juntar a isso tudo, mais uma responsabilidade, você falar assim, sábado eu tenho reunião no partido, reunião da Secretaria de Mulheres do Cidadania. Ou você vai levar as crianças, ou você vai ver quem pode ficar com as crianças, ou vai combinar com o pai das crianças. Tipo assim, você pode ficar, né? Tipo assim, fazer o favor de ficar com eles. Implorar, né? Pelo amor de Deus, você pode ficar com as crianças. O nosso galho e ficar com os nossos filhos. Né? Imagina, você consegue imaginar um homem dizendo isso? Olha, eu vou sair para jogar bola, para uma reunião, para trabalhar, eu vou sair. Você pode ficar com os nossos filhos? Não, isso é de barato. Claro que a mãe vai ficar com os filhos. Que pergunta boba, né? Então, tem isso, é muito prático, é muito até concreto. cultural, né? Engraçado, né? Porque passa a ser uma questão cultural, porque é tão normal, né? E as pessoas entendem essas situações como normais que aquilo passa desapercebido, né? A gente vai falar assim, não, cara, meu marido é muito legal, ele me ajuda muito. Ajuda? Ele me ajuda? Com os nossos filhos? Imagina, você nunca vai dizer isso. Imagina um homem dizendo, a minha esposa é muito legal, ela ajuda muito com os nossos filhos. Ela ajuda muito. Possível, eu não ouvi você bem sincero. Entendeu? Então a gente mesmo acha que mas nunca ouvi. É legal se ele ajuda. Como assim ajuda? A casa é dos dois, os filhos são dos dois, né? Então tem isso, muito prático. E aí tem um outro aspecto que já é mais subjetivo, que é você olhar para a política e detestar e ter aversão, que é aquilo que a gente estava falando no começo. Deus que me livre, eu aqui, política lá. Então, como é que você vai querer fazer parte de alguma coisa que você rejeita tanto? E tem motivos para rejeitar. Tem motivos porque tem muitas coisas terríveis acontecendo em política, porque só o que a gente vê é o terrível. As coisas bonitas e produtivas, importantes na política, não são as que dão ibope, que saem no noticiário. Então, tem muita coisa ruim. A gente, na verdade, só fica sabendo das coisas ruins, ou a gente não entende patavina do que está acontecendo, porque é um vocabulário super inacessível, ou porque é tudo muito chato e cansativo, e você já nem sabe se é cansativo porque tem que ser mesmo, porque o tema é denso e complexo, ou se está sendo cansativo por causa de uma briguinha entre as partes lá, que só está arrastando um processo indefinidamente. Então, você tem muitas razões para não gostar da política, mas você tem que olhar para a política como algo que não precisa ser assim, como algo que é tão essencial para a vida em sociedade quanto água, luz, áreas verdes, assim, faz parte do convívio humano.
A gente precisa de política. As plantas não precisam, elas disputam lá o espaço delas, o sol, a chuva, com os meios que lhes são dados. Então, sociedade humana tem conflitos, tem divergências, tem interesses coletivos que às vezes você não sabe como conciliar com os interesses individuais e divergentes. Então, política é maravilhoso. Política é o que nos dá condição de viver em sociedade, porque senão, imagina, a gente vai se matar. Então, precisa gostar da política e precisa olhar para a política e se imaginar ali. Porque mesmo que você goste, admire e fala, puta, que lugar legal, poderoso, que incrível, e você só pensa em homens, você só vê homens, como é que você vai imaginar e querer estar naquele lugar? Tem que ter o imaginário, tem que ter o horizonte, tem que ter a perspectiva. Então, também é uma coisa, ao mesmo tempo, que gera um movimento progressivo incontrolável. Quanto mais mulheres entram, mais mulheres se identificam e percebem que podem estar ali também e querem estar ali, e vai chegar uma hora que não vai ter nem necessidade da gente discutir isso. Vai ser tão é como dizer assim, você acha que mulheres podem ser boas arquitetas? Ué, que pergunta boba. Assim, né, claro, tem um monte de arquiteta mulher, que bobagem é essa? Então vai ser tão normal, como comentarista esportiva, vai ser tão normal que a gente vai ter que lembrar que um dia isso foi motivo de debate. Como hoje a gente tem que lembrar que um dia, para ter cabelo curto igual o nosso, alguém teve que desafiar a família, a sociedade, alguém tomou bofetada por cortar cabelo que nem homem. Alguém apanhou por usar calça comprida. Alguém apanhou por não querer casar com a pessoa que foi escolhida para ela se casar à força. Alguém apanhou porque quis... Bom, alguém apanhou? Alguém apanha por querer se separar. Mas pelo menos a lei já nos concede esse direito do divórcio. O divórcio era proibido. Divórcio era proibido. Então, mulher desquitada, né? Era como se fosse puta, né? Mulher desquitada era a visão que as pessoas tinham, é puta. Então, às vezes, quando eu entro meio em desespero, não só com isso, mas com várias outras coisas, eu penso em quantas pessoas já se desesperaram antes, e hoje a gente tem algumas condições que parecem normais, mas que foram conquistadas a duras penas. Então, eu sei, tenho confiança de que um dia vai ser a coisa mais básica e óbvia do mundo, você ter mulheres na política, tanto quanto homens e mulheres presidindo as casas legislativas e as comissões importantes, e ministras e presidentes, já está ficando perto do que era na minha adolescência. Nossa, já mudou muito, já tem muito mais mulheres ocupando lugares com naturalidade e que antes seria muito esquisito se elas estivessem ali. Qual é o papel das líderes comunitárias nesse envolvimento político? Bom, fazem política de raiz, né? Uma coisa puta, indispensável, maravilhosa. Lembra que eu era, né, jornalista, apresentava televisão e eu queria fazer coisas que eu não conseguia, e aí eu olhei para a política e falei, é lá que eu quero estar. Muitas vezes eu estava na política e eu olhava para fora e falava, mas cadê as pessoas? Porque senão a gente não vai conseguir. Então, a liderança comunitária, a mulher que faz muito esse papel, que une, que articula, que vai, que batalha, que insiste, que consegue, ela faz isso pela comunidade que nem o político mais poderoso do mundo conseguiria fazer. Geralmente as líderes comunitárias, claro, elas fazem parte de lugares que são desfavorecidos, carentes, necessitados, maltratados, né? Mas ainda que não fosse isso, você ter alguém que organiza uma comunidade em torno de interesses, de ideais em comum, isso nunca vai deixar de ser importante. Não é só porque o governo não faz o que deve ou porque o Estado não chega. É porque esse é um papel social maravilhoso, você ser essa pessoa que une, que chama, que dá liga. Mesmo que todo mundo tivesse todas as condições materiais necessárias, a gente precisa ter esses elos, a gente precisa ter essas referências para a convivência.
E as mulheres, putas, quantas mulheres são líderes, lideranças comunitárias, quantas e quantas e quantas, e os políticos ficam doidos para ter essas mulheres no seu círculo de influência, porque elas são muito influentes, e influência não é à toa. Eu sempre falei isso, e agora virou até carreira profissional. Poder de influência é o maior que tem. Porque você tem o poder da autoridade, pode não adiantar nada. Você manda e ninguém obedece. Né? Eu tenho poder, sou eu que mando aqui, eu sou autoridade. Tá, e se as pessoas não reagem, não respondem à sua autoridade, não adianta porcaria nenhuma. Agora, quando é o poder de influência, aí realmente você consegue transformar o ambiente à sua volta. Tanto é que hoje tem influencer. Tem gente que ganha dinheiro porque influencia as pessoas pelo YouTube. Quer dizer, de uma certa maneira, sempre existiu isso. Uma boa. Eu era apresentadora da MTV, então me davam roupa, porque achavam que se eu usasse aquela roupa, eu ia ajudar a despertar o desejo nas pessoas. Mas hoje tem um nome para isso, influencer. Então, o poder de influência é o maior que tem. E uma líder comunitária, ela é muito influente. E que bom que tem uma referência assim, alguém que, além de tudo que já tem para fazer, ainda toma para si essa responsabilidade de representar uma vizinhança, de representar um bairro, representar uma categoria. É incrível, é incrível. E quais as dicas que você daria para aquela mulher que ela quer começar a se envolver com a política? Olha, esses movimentos na própria comunidade são um bom começo. Você identificar qual que é, o que te move? É proteção animal? É enfrentamento à violência contra a mulher? É um trabalho de meio ambiente? Então, você pode identificar onde já tem alguma coisa assim acontecendo, e esse onde pode ser no salão da igreja, pode ser na escola depois da aula, pode ser numa associação, pode ser num clube. Já tem pessoas que se organizam em torno de coisas que também te interessam. Mas pode acontecer que você esteja num lugar que não tem nada. Então, você começa... E sabe o que acontece? Você descobre pessoas que têm a mesma inquietação que você. Se você dá o primeiro passo, vamos supor, não, gente, vamos fazer um mutirão para catar a garrafa plástica no mato, no córrego, na pracinha. Pode ser que no primeiro dia só vai você e mais um. Mas se você continua, se você insiste, várias outras pessoas vão acabar descobrindo isso e tudo que elas queriam era algum maluco como elas que fosse catar lixo na pracinha, entendeu? Então, você procura um grupo que já existe ou você chama, bota um papel lá na padaria. Oi, quem quer fazer um grupo de enfrentamento à violência contra a mulher? Reunião na pracinha, quarta-feira, meio-dia, sei lá. Então, procurar as pessoas que se alinham com você, que têm desejos como o seu, que têm inquietações como a sua. Esse é um caminho. E aí você pode, desse caminho, ir dando alguns saltos para grupos maiores. E você pode acompanhar a atividade política propriamente dita. Na Câmara Municipal hoje, não é difícil, pela internet mesmo, como a gente está aqui, assistir uma audiência pública, se inscrever, fazer uma fala de 2 minutos na internet, na audiência pública da Câmara Municipal de São Paulo. Então, tem isso também, tem essa ação política local, e é muito mais fácil hoje, é muito menor a distância entre qualquer um de nós e uma palavrinha lá no ambiente político de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, tem que procurar e meter as caras, e falar, e falando, alguém vai ouvir e falar assim, nossa, gostei do que você falou. Você é de onde mesmo? Ah, Vila Matilde? Pô, legal. Vamos conversar. Vai agregando. Olha, gente, é isso, né? Essa pessoa que está aqui conosco hoje é essa pessoa empolgada, né? Que Quando fala. Eu sou muito empolgada. Não, isso é fantástico. Eu acho que a gente precisa de pessoas empolgadas. Eu acho que isso nos move, né? Nos felicita, nos traz energia. E assim. Eu não quero ocupar mais o tempo dela, porque eu sei que ela vai bater panela.
E assim, é isso que a gente precisa, né? Eu espero que vocês que estão nos ouvindo agora tenha se contaminado com a energia da Soninha, né? Porque é contaminante, e uma contaminação fantástica, né? De coisas positivas, de falar, olha, você pode, você consegue, você vai para frente, segue o seu caminho. Eu acho que E você vai não quebrar a tenho nem cara como várias agradecer, né? vezes. Você vai quebrar a cara várias, não vai dar tudo certo, eu garanto, não vai dar, sabe assim, não força que vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, mas tudo errado também não vai. Então Tem que seguir. prepare-se para se frustrar, com certeza, mas segue, desiste não. Muito obrigado, Soninha. Você é fantástica. Eu amei. Ficaria aqui falando com você horas e horas e horas e horas e horas, porque realmente eu estou me sentindo contaminada com a sua energia. Oh, que Muito, muito legal. obrigada e espero que a gente possa estar juntas mais vezes. Quem sabe, né? Isso tudo passe logo e a gente seja presencialmente. Muito legal, muito obrigada. Qualquer dia a gente troca, você vem falar comigo no meu perfil. Ah, então tá ótimo, combinado. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima live semana que vem. Beijo, beijo, Soninha. tchau, Obrigada. tchau.